Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no Humanorama. Tenho o prazer de conversar hoje com Domingos com o René, aqui nesse painel sobre humanos de negócio. Vou fazer uma audiodescrição para quem não puder acompanhar com os olhos. Eu sou um homem branco de 45 anos, tenho um óculos com uma armação redonda, barba, bigode, a barba um pouco mais avantajada do meu habitual. Atrás tem alguns livros, um mapa do mundo. Estou aqui no meu escritório e estou acompanhado de algumas plantinhas do lado esquerdo do vídeo. Renê, por favor, pode fazer sua audiodescrição? Sim, meu nome é Renê. Eu tenho cabelos cacheados, né, Black Power, para dizer assim. Sou um homem negro. Estou usando uma blusa branca com os dizeres Maria, Marins, Marieres, Malês, que foi do samba da Mangueira, né, que foi campeã. E o fundo aqui atrás é a parede branca, uma cortina, uma persiana. É isso. Olá a todos, eu sou o Domingos, e eu estou com uns óculos de massa, com um ar assim meio moderno. Tenho barba branca, tenho 47 anos, apesar de parecer um pouco mais jovem, e estou dentro de uma casa antiga, tradicional, de uma região do interior da Itália, que se chama Puglia, que os caras converteram antigos estábulos para os animais em sítios para as pessoas ficarem dormindo. Maravilha, obrigado, Renê, obrigado, Domingos. Então, a gente vai começar aqui falando sobre esse tema humano de negócios. Eu vou falar um pouquinho do contexto. Esse assunto é especialmente caro para mim. Eu comecei um projeto com esse nome em 2018, coloquei um evento no ar, a gente fez alguns eventos aqui em São Paulo, e no final do ano passado publiquei um livro chamado Humanos de Negócios, com o objetivo de, tá aqui fazendo um merchandising, aqui, tá aqui a capa do livro, com o objetivo de contar sobre líderes que estão inspirando a reumanização do capitalismo, né? Acho que esse é um tema super importante para as próximas décadas, né? A gente viu aí o impacto entende o impacto das corporações nessa questão das mudanças climáticas, do consumo, né, do que a gente está perseguindo como esse modelo de desenvolvimento. E tenho a honra de estar aqui com duas pessoas que são referências nesse tema, também tem trazem bastante novidade em relação a como se comportar, como organização, tem histórias de vida que vão nessa direção. Então, a ideia é a gente trocar um papo aqui, conhecer um pouquinho mais o Renê e o Domingos e se inspirar com as histórias deles. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Renê aqui. Renê, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, assim, para todo mundo ficar na mesma página, a partir daí eu vou puxando umas perguntinhas aqui para a gente se conhecer melhor e para quem está nos acompanhando nos conhecer melhor também. Ótimo. Bom, meu nome é Renê Silva, como eu havia falado, tenho 27 anos, sou nascido e criado na favela do Morro do Adeus, faz parte de um conjunto de favelas na zona norte do Rio, chamado Complexo do Alemão. A minha história começa quando, aos 11 anos de idade, eu estudando numa escola pública, no bairro ao redor do Complexo do Alemão, eu criei um jornal para dentro da comunidade, né, com o apoio da diretora e dos professores da escola, para mostrar a realidade de onde a gente vive a partir de uma visão dos próprios moradores, ao invés de termos aquela visão da grande mídia, né, de sempre mostrar o seu olhar de fora da comunidade. Eu criei esse jornal com o objetivo de mostrar a nossa realidade a partir da nossa própria visão, a partir da nossa própria perspectiva. E foi aí que surgiu o Voz das Comunidades, um jornal que lá no início era uma folha A4 dobrada e hoje é um jornal de estandarte, colorido, de 12 páginas e distribuído em mais de 10 favelas do Rio de Janeiro. O jornal ele foi crescendo, né, como eu disse, com o passar dos tempos. A gente teve vários momentos de crescimento com a equipe, vários momentos de impacto, né, mas a gente, além da parte jornalística, a gente sempre teve uma veia muito social, uma veia muito de gerar impactos sociais dentro da comunidade através das ações sociais.
Foi aí que a gente começou com Páscoa, Natal, Dia das Crianças, várias dessas ações para que a gente pudesse, de alguma forma, não só fazer jornalismo comunitário, como também impactar as pessoas através das ações sociais que a gente estava fazendo dentro da comunidade. Maravilha. Obrigado, Renê. Eu vou passar a bola para o Domingos agora aqui para contar um pouquinho da trajetória dele e depois a gente vai nas perguntas. Bom, muito rápido, eu venho de estar muito ligado ao mundo do entretenimento, terei um curso de ator, o meu primeiro negócio foi uma editorial de livros, e portanto estava muito ligado ao meio intelectual e ao meio artístico bom, por um conjunto de situações, uma crise gigante em Portugal, entrei dentro do mundo do empreendedorismo. E aí, no mundo do empreendedorismo, ajudei a criar o que foi a Startup Lisboa, em Portugal, todo o movimento de empreendedorismo em Lisboa, e eu criei também um conjunto de agências de publicidade digital. E a vida estava a mim e eu comecei a sentir uma necessidade grande de como retribuir para a sociedade um pouco do que eu tinha recebido. Os meus pais eram comunistas, eu desde novo tinha essa coisa também do meio muito comunitária, e então, apesar de ter uma cabeça bastante capitalista, estava sempre procurando como é que eu encontrava aí um ponto de encontro entre as duas coisas. E criei um projeto chamado Academia de Código, e a Academia de Código o que faz é transformar desempregados em programadores. Temos 5 escolas, criamos mais de 1000 empregos, e temos também mais de 40.000 crianças aprendendo ciências da computação em escolas dos 6 anos até os 12 anos. E agora, neste momento, estou montando um fundo de investimento só para investir em empresas de impacto social e ajudar outros jovens também a crescer os seus negócios de impacto, sempre exclusivo impacto social. Muito bacana. Para esquentar a nossa conversa aqui, bom, obrigado, Renê, obrigado, Domingos, por compartilharem conheço um pouco da trajetória do Renê. Renê, a gente estava junto lá no evento social Rio Plus Social, em 2012, lá na véspera da Rio Mais 20, e teve aquele evento onde estava até a Severn Suzuki, que tinha feito aquele discurso super puxando a orelha das pessoas, né? Quando ela era pequena, um tempo atrás, depois ela voltou. Então, muita coisa aconteceu desde então, né, Renê? Como é que você vê essa evolução? Vamos tratar de duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, esse conceito humano de negócios, o que é para vocês? E como é que você vê essa evolução de uma humanização nas relações em volta dos negócios vamos tomar aí, nos últimos 10 anos? Olha, eu vejo como um avanço muito grande que a gente tem acompanhado no mercado. De maneira geral, acho que a gente está muito longe ainda do necessário, do essencial, mas acho que a gente avançou. A gente saiu de uma zona de conforto, que eu acho que é muito interessante. A partir do momento que você fala, tá errado, tem que fazer alguma coisa, preciso fazer, o que fazer, como fazer. Então, a partir dessas perguntas, quando as empresas começam a buscar respostas, quando a sociedade começa a buscar respostas para isso, a gente já vê um avanço significativo, né? Que começa a gente sair de uma zona de conforto e falar, não, temos um problema, vamos resolver. Temos um problema, vamos diminuir os impactos. A gente não vai conseguir resolver o problema 100%, a gente não vai conseguir fazer com que esse problema acabe da noite para o dia. Mas a gente, ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós podemos construir uma política de diminuição dos impactos negativos, né, principalmente na área de sustentabilidade, principalmente nas áreas de atuação dos seres humanos de maneira geral. Então, quando eu olho lá para trás, para esse evento da Rio Mais 20, quando eu olho para o Rio Play Social lá em 2012 também, eu vejo assim muitos avanços que nós tivemos, né? Sinto falta de mais eventos como esse, de mais encontros como esses necessários, para que a gente possa chamar a sociedade para vir com a gente participar dessa transformação social, porque uma andorinha só não faz verão. Então, assim, precisa de todo mundo junto, as empresas, a sociedade civil, o poder público. A gente precisa pressionar para que melhorias aconteçam e a gente comece a diminuir os impactos no meio ambiente, os impactos em gerais na sociedade do que a gente produz de ruim também.
Legal. Domingos, como é que, mudando para o outro lado do Atlântico agora, como é que você vê essa questão aí no chamado velho mundo, né? Na Europa, Portugal, eu sei que você está na Itália agora, então queria um pouquinho da sua visão. Bem, eu desde que me envolvi com a área com o impacto social, com o mundo do impacto, que tenho a certeza que não há outro caminho para andar. Agora, há uma questão que é muito importante. O ser humano normalmente só muda quando está encostado à parede, não tem mais nenhuma possibilidade. Ou muda ou morre. E nós estamos num momento em que o mundo está chegando nesse ponto. Então, este verão aqui, a Grécia ardeu uma quantidade gigante, a Turquia ardeu por todo o lado, a Europa está ardendo com as mudanças climáticas. A nível social, os Estados Unidos arderam durante o ano, finalmente acordando para o Black Lives Matter. Então, eu acho que nós estamos chegando num ponto em que é um momento em que realmente as coisas têm que mudar. Já não dá para olhar para o lado. Toda a geração mais jovem que eu estou começando a pegar, entrando no mundo do empreendedorismo, o que eles querem é fazer projetos de impacto, o que eles querem é, de alguma forma, poderem fazer algo positivo pela sociedade. Então, eu acho que neste momento nós estamos vivendo um momento muito especial, por um lado, pelo terrível momento que nós estamos passando a nível climático e social em muitos pontos do mundo, mas por outro lado também a incrível oportunidade que é aproveitar esta nova geração e finalmente alguns políticos do mundo acordando para a realidade do que está acontecendo e, portanto, criando uma grande oportunidade para o empreendedorismo social. E o empreendedorismo social, na minha visão, pode passar por projetos sustentáveis do ponto de vista económico. Você pode, obviamente, ser capitalista, querer ter uma empresa de sucesso, mas que esse sucesso seja um sucesso para todos, para você e também para a sociedade à sua volta ou para o ambiente à sua volta. É para isso que eu estou trabalhando e é para isso também que estou montando o fundo de investimento, que é para podermos investir em todo esse talento jovem que há aí disponível e que tem ideias, tem vontade, tem energia e precisa de um certo apoio para poder crescer e é isso que estou fazendo. Bacana, esse ponto que você trouxe, Domingos, que o muda ou morre, né? É uma coisa muito presente no nosso espírito do nosso tempo. Eu acho que é essa transformação. E eu lembro sempre do chefe que eu tive hoje, é meu sócio, o Fábio Barbosa, ele fala nos 3 Cs que fazem a mudança, né, da sustentabilidade. Que é ou você faz por convicção, porque você acredita muito, ou você faz por conveniência, né, porque já viu que isso, do ponto de vista de mercado, é relevante, ou dá alguns acessos diferentes, ou você faz por constrangimento, porque todo mundo está fazendo, se você não fizer, fica meio ruim, né? Então, eu queria saber de vocês como é que é essa perspectiva, se vocês estão vendo de fato essa transformação acontecendo de maneira mais rápida por causa dessas questões, ou se a gente vai continuar num nível, né, de crescimento meio orgânico, assim, porque eu concordo, ou faz uma transformação radical agora, porque a gente tem 10 anos, né, gente? Eu acho que a gente não pode evitar se furtar a falar disso. A gente tem que fazer essa transformação agora, senão quem vai pagar essa conta vai ser muito cara, vão ser as próximas gerações. Eu, como pai de 3 filhos, a caminho do quarto, né, eu tenho essa preocupação de maneira gigante. Então, o que vocês acham sobre isso? Vamos conversar. Bom, eu acho que quando a gente olha para o nosso papel enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto poder público, e sociedade em geral, né? Todas as pessoas que conseguem e que podem fazer alguma coisa para mudar esse cenário, eu acho que a gente ainda caminha lentamente. Eu acho que isso, mesmo com todos os alertas climáticos, acho que a gente ainda está muito lento diante do grave problema que nós temos a enfrentar. Eu acho que a imprensa tem um poder gigantesco de pautar isso cada vez mais. Eu acho que a imprensa pauta, fala sobre, mas acho que deveria ser mais, deveria ter uma pressão maior, né, da imprensa como um todo para pedir, né, para cobrar das autoridades que mudanças aconteçam, ficar de olho no que está sendo votado, ficar de olho em tudo que está sendo discutido no cenário político também, em relação às questões ambientais, às questões de sustentabilidade, questões climáticas, que muitas das vezes
a maior parte da sociedade não sabe o que está rolando, como está rolando. Então, isso precisa, antes de mais nada, ser transparecido para a sociedade. Eu acho que isso não acontece. A sociedade como um todo, né, a população comum, você vai lá no Complexo do Alemão e pergunta para alguém, né, se sabe dessa realidade, sabe o que está acontecendo com o nosso clima. As pessoas vão falar, não, o que está rolando? O que está acontecendo? Legal, tá, mas então, assim, você precisa levar esse debate mais a fundo, levar essas questões para dentro dos espaços mais comuns. E quais são os espaços mais comuns? São as escolas, os trabalhos, os locais onde as pessoas estão no dia a dia. Os locais por onde as pessoas passam diariamente, por onde as pessoas estão em contato, são obrigatoriamente, elas têm esse tipo de relação. Como também a grande mídia. A partir do momento que as pessoas ligam a televisão, ligam o rádio, enfim, e essas discussões acontecem, mas não são diárias. Parece que é um problema muito pequeno, né, e que, ok, a gente deixar passar por tudo isso. Então, acho que a gente precisa debater mais, precisa falar mais e agir mais e mais rápido. Acho que a gente ainda está muito lento. Aham. Isso que você fala, né, René, que a sociedade precisa se informar. Eu entendo que esse é muito o seu papel também, né? Quando você criou a voz da comunidade também, é a própria comunidade conseguir acessar, não ficar dependendo de uma via de mão única, de alguém jogando essa informação ali. Embora eu entendo que seja necessário todo mundo falar sobre isso e abertamente sobre essas questões e também das responsabilidades que todo mundo tem, né, em cuidar para que a gente não tenha esse impacto maior no clima. E todo mundo sabe a questão que envolve assim, como eu consumo. O meu consumo é um ato político. Né? O que eu vou comprar, como eu descarto o meu lixo, como eu cuido para ter inclusão, né, de raça, de diversidade, de gênero nas coisas que eu faço. Então, esse é um tema que depende muito da responsabilidade individual. Qual que é a opinião sua sobre isso, Domingos? Depois acho que o René pode comentar, porque está na gênese do trabalho dele também. Bem, eu acho que, obviamente, também o mundo vai em muitas velocidades e muitos países atravessam problemas muito diferentes, ok? Nós temos dores diferentes das dores que vocês têm no Brasil, ok? Quando você está, de alguma forma, lutando pela sobrevivência em muitas situações, você não tem tempo para estar olhando para algumas coisas como o clima, sei lá, como aspectos que não são fundamentais para a sua sobrevivência. E isso é uma realidade que nós também encontramos em Portugal e que acontece muito. Mas para mim o fator mais importante, eu sou um cara positivo, então às vezes isso não é bom, outras vezes é bom. Eu vejo um pouco que estamos chegando pelo menos aqui, sinto um pouco mais chegando num tipping point. De alguma maneira, esse cinismo gigante da classe política europeia, de que estão muito preocupados e convidam a Greta para as conferências, mas depois não fazem nada para mudar a situação. Eu acho que isso nós estamos sentindo que está havendo uma mudança. As cheias na Alemanha mataram muita gente, destruíram imenso património na Alemanha, na Áustria. Os fogos queimaram uma parte da Europa. Temos também nos Estados Unidos a mudança com o Biden em vez do Trump, também veio trazer a agenda verde. Se você olhar um pouco para a resposta da Comissão Europeia à grande crise da pandemia, são 500 bilhões de euros para ser investidos em transformação digital e em criar uma sociedade mais verde. Então, acho que há uma preocupação. É verdade, nós temos milhões de problemas no dia a dia, estamos indo devagar, há muito cinismo, há muita gente que está ainda por acordar, mas eu penso que, tal como o René estava dizendo, os mídias estão acordando, os políticos estão percebendo que as novas gerações estão buscando outras realidades, outras verdades, e portanto eu estou bastante esperançado que estejamos a viver um momento de transformação. Boa. René, por favor, comenta aí como é que você está vendo essa tomada da responsabilidade, da autonomia, né, das pessoas dentro da comunidade da qual você faz parte, que eu concordo, assim,
Eu acho que eu não conheço em profundidade como você, obviamente, nem é meu lugar de fala, mas eu sinto que essa conversa sobre o clima é muito desigual, de alguma maneira elitizada também, né? E a gente deveria, cara, deveria estar isso na, sei lá, novela da Globo, auditório, Domingão do Faustão, esses lugares que não tem mais, enfim, esses lugares onde fala para milhões de pessoas, né? Usar a televisão dessa maneira. E assim, todo mundo sabe o que está acontecendo no futebol. E a gente, eu acho que talvez não tenha mais espaço para tanto pão e circo agora, né? Como a gente se comportou por muito tempo. Eu acho que a gente precisa levar esse debate. É um assunto muito sério, tem a ver com a nossa sobrevivência. Até quando a gente vai deixar esse assunto de lado ou falando com meias palavras? Olha, quando a gente olha para a comunidade, eu vejo que esse debate de fato é muito desigual, né? O Voz das Comunidades, infelizmente, não atua em todas as favelas. Não tem estrutura para isso. Mas nas favelas onde a gente atua, a gente sempre levanta o debate do meio ambiente, a gente sempre levanta o debate da sustentabilidade, a gente sempre levanta todos esses debates que influenciam diretamente, né, a nossa vida no futuro, né, as próximas gerações, inclusive. Então, a gente elabora pautas, faz reportagens sobre iniciativas de sustentabilidade, iniciativas de meio ambiente, né, de combater a todos esses problemas sociais que a gente vê, né, que impactam diretamente na natureza, na nossa respiração e coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, foi como você falou, eu sinto falta disso tudo dentro dos espaços convencionais. Então, os programas de televisão que têm grande audiência, os jogos de futebol, os times podem passar essa mensagem, né? Muitas pessoas podem usar a sua voz, como a Gisele Bündchen usa, várias outras personalidades usam para falar sobre o que está acontecendo com o clima, para falar sobre o que está acontecendo com o mundo. Então, acho que a gente precisa cada vez mais usar a voz dessas comunidades, a voz dessas pessoas, para que a gente possa mostrar e falar sobre o que está acontecendo e o que cada um individualmente pode fazer, tanto na sua vida pessoal, quanto para pressionar o poder público para uma mudança social através, né, da política, através das ferramentas que eles têm nas mãos para mudar isso tudo. Eu, Rodrigo, desculpa interromper, mas Por eu acho que favor, houve um amigos, caso imagina. houve um caso bastante interessante este ano no Campeonato Europeu de Futebol, em que todos os jogadores de todas as equipas ajoelharam por causa do movimento Black Lives Matter. Eu não sei até que ponto eles têm noção exata do que é que estão dizendo quando ajoelham, mas a realidade é que essa mensagem passou em todas as televisões de todo o mundo, e especialmente todos os atletas europeus puderam mostrar um momento de solidariedade que para eles podem ter 10 segundos, 20 segundos, mas que para muita gente que está na luta, que está tentando mudar as coisas, é muito importante. São pequenos gestos como esse que podem ajudar a fazer esse tipping point de mudança de percepção das pessoas, que é um problema grave e que é um problema grave que tem que ser resolvido. E então eu acho que nós tivemos aí um exemplo bem bacana durante o Europeu de Futebol em Portugal, na Europa. Eu não sei como é que foi a Copa América, se também isso aconteceu, mas na Europa foi geral, toda a gente fez isso. Eu acho que essa questão aqui no futebol no Brasil não tá tão avançada ainda. Eu acho que recentemente a seleção brasileira estava envolvida em outra polêmica aí, ordem de vacinação ou não. Acho que a gente está talvez eu enxergue aqui como um passo atrás, mas tem uma oportunidade relevantíssima, né, enorme, esse, no Brasil. Mas eu queria mudar um pouco o tom do papo aqui agora. Eu queria ouvir mais de vocês, assim, nessa questão da humano de negócios, né? Me fala, René, qual que foi o momento mais transformador da sua vida e quando você sentiu que você estava na sua missão? Olha, durante a ocupação do Complexo do Alemão em 2010,
né, aquele momento emblemático que muita gente pôde acompanhar pela televisão, né? E quando a gente estava junto naquele evento, estava muito recente, né? Tinha apenas 2 anos que aquilo tudo tinha acontecido. Foi um momento muito marcante assim na minha vida, no trabalho que eu realizo e que teve um impacto muito grande. Aí eu pude entender a relevância e a credibilidade do que a gente estava construindo. Foi quando aconteceu aquela mega operação da polícia em 2010 no Complexo do Alemão, e eu, através do Twitter, pude narrar e mostrar, né, em tempo real tudo o que estava acontecendo para as pessoas que moravam dentro da comunidade e para as pessoas que não moravam ali dentro, saber, né, através das informações que eu publicava, o que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo de uma forma mais humanizada. Eu não estava mostrando o que a grande mídia estava falando, eu não estava reproduzindo a mesma mensagem da grande mídia. Eu estava tentando mostrar uma visão humanitária, uma visão mais humanizada da situação que as pessoas ali estavam vivendo, porque todo mundo viu pela televisão, tiroteio, morte, aquela coisa toda, mas ninguém sabia o que estava acontecendo de fato, como estava impactando diretamente na vida das pessoas dentro da comunidade. Foi aí então que eu comecei a perceber que eu deveria ter uma missão ali importante de mostrar quando as escolas estavam fechando, quando os bares e restaurantes tiveram que fechar, a Kombi e o mototáxi, que são transportes alternativos, tiveram que parar de circular dentro da comunidade. Então eu comecei a perceber o quanto aquilo tudo estava impactando diretamente a nossa vida dentro da comunidade e o quanto eu tinha um poder nas mãos de mostrar para o resto da sociedade tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? Então, eu, através do Twitter, pude mostrar, eu tive realmente uma noção, né, sobre aquilo tudo, sobre o que está acontecendo, como está acontecendo e de que maneira está impactando diretamente na vida de milhares e milhares de pessoas que moram no Complexo do Alemão, né? E também que moram em outras favelas que se sentiram representadas pelas informações que estava falando, denúncias, correção da grande mídia, enfim, tudo isso que as pessoas começaram a ficar de olho. E aí eu ganhei, obviamente, milhares de seguidores. Eu me lembro que de 180 seguidores num dia para mais de 45 mil seguidores em menos de 24 horas, pessoas do mundo inteiro seguindo e querendo saber o que estava acontecendo ali dentro. Que legal, um momento muito de poder pessoal também, né? De como você, como testemunha de algo que estava acontecendo ali, muito importante, que todo mundo queria entender melhor, você atuando como ponte, levando isso adiante, né? Essa intuição, né? Essa vontade de trabalhar a serviço, assim, também, isso é uma característica muito dos humanos de negócios, conforme eu consegui depender de um padrão, né, de ouvindo essas histórias todas, e quando você fala isso, só confirma também, principalmente a questão da humanidade, que eu acho que é muito presente. Domingos, qual que foi o seu momento de, uau, eu nasci para fazer isso, estou no lugar certo? Bom, eu tento nascer todos os dias, outra vez, e continuar a fazer as coisas que eu realmente amo e seguir o meu instinto e as minhas paixões. E eu, hoje em dia, o que eu faço, eu tento um pouco. Eu tenho projetos pessoais que eu faço porque eu curto, seja ando em loucura agora com a sustentabilidade nos vinhos naturais e coisas desse género, mas na realidade o que eu tento fazer cada vez mais é abstrair-me do que são as minhas necessidades e pensar mais do que é que faz falta neste momento, e o que é preciso ser feito. E aí o que eu tento fazer de alguma forma eu durante muitos anos fui mentor de muitos empreendedores e passava muito de algumas das competências que eu tinha, eu tentava passar para eles essas competências. Hoje em dia eu continuo trabalhando muito esse lado, que é procurar talento, procurar pessoas que precisam de apoio, que querem ter apoio. Eles podem até nem precisar, mas que querem ter algum apoio e, portanto, tentar de alguma forma, através da minha rede, pô-las em contato com outras pessoas que as podem ajudar a desenvolver os seus projetos, que podem ajudá-las de alguma forma a trazer as competências necessárias para que esses projetos possam acontecer com qualidade e, ao mesmo tempo,
estou desenvolvendo este fundo de investimento que é não só trazer a mentoria, não só trazer competências, mas também trazer grana, que é uma coisa que faz falta, porque quando você está começando um projeto e você não tem acesso a capital, é muito necessário que apareça alguém que diga, porra, vamos arriscar, vamos aí, vamos acreditar que você é capaz e vamos ajudar você a fazer crescer o seu negócio, não é? E que o seu negócio seja sustentável e dê retorno também para os nossos investidores, porque senão eu não vou conseguir levantar mais nenhum fundo. Esse é o lado, que é um lado mais complicado, que é, uma coisa é um fundo 100% filantrópico e aí você tenta distribuir da melhor forma o dinheiro que você tem acesso. Outra coisa é um fundo de venture capital, em que você, no fundo, tem que apostar e tentar apostar em ideias e em pessoas. Mais do que ideias, eu não acredito muito em ideias, eu acredito em pessoas. Você tem que acreditar nas pessoas que estão aí para dar tudo, mas para ter um negócio sustentável, que dê um retorno, para que nós agora estamos levantando 10 milhões de euros para este primeiro fundo, mas que o próximo seja de 40, de 100, porque cada vez que você investe em alguém, você está ajudando a escalar o potencial de retorno para a sociedade ou para o determinado problema que esse empreendedor está resolvendo. E então é isso que eu estou fazendo. Eu quero estar no background, eu não quero aparecer, eu quero que os caras todos que nós apoiamos apareçam, estejam aí, mostrem com toda a sua energia e que empurrem forte, e nós estamos aqui atrás de backup, ajudando, eu acho que é algo que eu sempre tive a sorte de ter amigos e pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram, me empurraram, e acho que toda a gente precisa disso. Então é esse o meu trabalho hoje em dia, é tentar buscar formas de apoiar melhor o talento que anda por aí. Obviamente que, por exemplo, em Portugal, nós temos um problema muito grande, que é, não há investimento em etnias e há pouco investimento em mulheres. Então, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho maior nessa área. Vamos tentar cada vez mais cobrir buracos onde eles existem, mas sempre, obviamente, com uma procura ao mesmo tempo de... Temos que criar projetos sustentáveis, temos que trazer rentabilidade, pelo menos é assim que funciona o nosso fundo e que funciona a minha visão neste lado de empreendedorismo. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que é super importante e sou super a favor do empreendedorismo social não sustentável. Acho que também tem que existir, mas o que eu conheço, o que eu sei fazer é este. Então é aí que eu me dedico. E é isso que eu estou fazendo. Então é isso. Todos os dias aprendendo e ensinando. Que bom. E René, teve algum momento que você pensou assim, puxa, tá muito difícil seguir, vou jogar a toalha? E aí, se você pensou isso, por que não jogou a toalha? Cara, até hoje isso vem na minha mente, né? Cara, e aí? Tipo, dá esse desânimo pra lá, desânimo pra cá. Mas o que me motiva, o que me faz continuar fazendo o que eu faço, eu acho não, tenho certeza absoluta, que são as pessoas, os seres humanos. As pessoas que moram dentro desses espaços, as pessoas que moram dentro das favelas, são as que mais me motivam. Porque quando elas veem o problema sendo resolvido, quando elas veem o impacto que está causando, né, o acesso à informação, a democratização do acesso às notícias dentro da favela, o brilho nos olhos das pessoas, né, quando elas são beneficiadas de alguma forma, é muito interessante. E não só isso, também da construção e da participação junto. Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Eu tenho uma equipe gigantesca, né, do Voz das Comunidades. Também tem muitos moradores, conselheiros, tem muita gente que faz parte desse time para que a gente consiga realizar. Então, acho que isso tudo me motiva a não desistir, a continuar e a persistir, e principalmente quando eu vejo empresários e empresárias a fim de investir no social. E o seu maior retorno nesses casos, né, por sermos uma ONG, o maior retorno desse investimento são os números, são os impactos, são as pessoas impactadas diretamente. Então, para mim, isso é muito interessante, porque a gente consegue mostrar isso através do nosso esforço, através do nosso trabalho e da nossa luta diária para mostrar que favela não é só isso que a grande mídia mostra, favela não é só isso que a sociedade entende que é. Ela é muito além disso
e muita gente precisa conhecer e saber a verdade. Verdade, né? Acho que conhecer é um tema fundamental. E ouvindo você falar, né, dessa questão do apoio de empresários, de alguma maneira, ativistas, desde que começou a crise do Covid, aqui a gente já tem um pouco mais de um ano e meio disso, houve uma cobrança muito grande em relação às lideranças do Brasil, principalmente as lideranças que estão no mercado financeiro também, que tem grandes fortunas, né, que poderiam apoiar essa transição. Como é que você vê essa tomada de consciência acontecendo nessa elite? Né? Vem avançando esse tema, ou avançou pouco? Poderia, porque agora o que a gente está falando é o modelo capitalista ele criou uma grande desigualdade por concentrar bastante a renda. Né? Então a gente vê muita desigualdade social muito evidentes na pandemia, assim como os impactos ambientais. Tá? E essa é uma reflexão para você também, Domingos. É entender como é que essa liderança vem se portando transição e o quanto a gente vai precisar de líderes mais sobre esse impacto, né, de tudo que fazem para a sociedade como um todo. Então, pergunta, como vem evoluindo essa elite, essa liderança em relação a essas questões? Bem, Então, eu, eu, vai, Domingos, eu, primeiro. eu acho que estou num momento especial para tentar. Ai, desculpa, René. Pensei que. Eu acho que estou tendo algumas falhas na internet, então recebi como se fosse para mim a pergunta. Bom, muito rápido, só para dizer que eu acho que estou num momento especial para perceber se realmente qual é o momento, porque estou no momento de levantar o investimento, então vamos ver como é que responde o setor financeiro. Mas a verdade é que quando você abre o Financial Times e você vê notícias todos os dias sobre sustentabilidade, sobre impacto, realmente há uma mudança radical em relação às notícias que saíam há alguns anos atrás. E, portanto, eu penso que é um momento de mudança. Não acho que essa mudança já tenha acontecido. Estamos a começar a experienciá-la, só que é um momento em que nós temos que empurrar com muita força para realmente conseguir que ela aconteça. Ok? Essa é a sensação que eu tenho. Um, e acho que há uma pressão muito grande da sociedade com os poderes políticos e essa coisa de, por um lado, vivemos numa época terrível de fake news, que é horrorosa, mas por outro lado também as mesmas redes sociais permitem mudanças. Ainda agora, neste momento, estamos assistindo, por exemplo, a uma pressão pública gigante em relação ao que está acontecendo no Afeganistão em relação aos direitos das mulheres. Então, eu acho que, da mesma forma que temos que lutar para acabar com a negatividade de uma coisa como são as fake news, temos que aproveitar tudo o que é as redes e as comunidades já existentes para efetivar mudanças e pôr pressão em quem decide. E eu sinto essa pressão todos os dias e trabalho para que essa mudança aconteça. Então, também a minha rede vai sofrer essa pressão, porque eu vou soltar a pressão em cima deles. E então, eu acho que é isso, compete a cada um de nós e também a motivarmos as nossas redes para que essas mudanças possam acontecer. Obrigado. Rodrigo, eu acho que quando a gente fala sobre pandemia e sobre a elite acordou, né, para ajudar, para fazer isso, para fazer aquilo, eu acho que, infelizmente, isso não aconteceu. No Brasil, a gente não tem muita cultura de ajuda humanitária, a gente não tem muita cultura de doação, a gente não tem esse apego, né? A gente é muito solidário, né? Somos um país que ajuda muito, que gosta, mas não a cultura da doação, né? A ajuda no sentido, tá precisando, vamos, momentâneo. E foi o que eu vi durante a pandemia. As empresas se mostraram, as pessoas, a sociedade, dispostas, mas eu acho que muito mais por um medo do que podia acontecer, do que pode vir por aí. Foi muito mais um medo do que está acontecendo nesse momento e vamos fazer alguma coisa. Então, acho que teve muito mais um movimento do medo para ajudar e fazer com que as pessoas tivessem comida dentro de casa, tivessem acesso à água, tivessem isso, tivessem aquilo, durante os momentos mais críticos da pandemia no Brasil. E quando a gente para analisar
passou esses momentos críticos, né, o acesso a essas empresas continua sendo difícil. A dificuldade do terceiro setor ainda continua sendo muito grande para acessar essas empresas, acessar essas pessoas da elite, para conseguir. As dificuldades voltaram a acontecer. Então, o que durante a pandemia você conseguia em uma semana resolver de doação, hoje já volta a ser novamente demorar 6 meses, um ano, 2 anos, para você conseguir tentar alguma coisa. Então, já foi mostrado, já foi provado que é possível você fazer um repasse financeiro rapidamente, é possível você resolver partes burocráticas muito mais rápidas, que não é necessário que você prenda o dinheiro, prenda a sua doação, que você faça esse impacto social acontecer. Então, a minha grande preocupação é o pós-pandemia. O que será de nós depois que a pandemia acabar? A gente não sabe se acaba em 1 ano, 2, 5, 10, quantos anos isso ainda vai durar, mas o pós-pandemia ainda vai deixar muitas sequelas, né? Para além da Covid-19, vai deixar muitas sequelas na sociedade e a gente precisa pressionar o poder público, os empresários, a elite, quem pode, de alguma forma, contribuir com essa transformação social, quem pode e quem deve fazer alguma coisa para mudar essa realidade que a gente está vivendo ainda hoje no nosso país também. Olha, também acho que na doação, né, é por inclusão, de alguma maneira, gerando oportunidade de renda, de emprego, né, favorecendo o empreendedorismo, seja lá onde ele estiver, e não pela meritocracia, né, que são os mesmos de sempre, que partem diferente e acabam sendo no mundo corporativo. Eu acho que a gente tem uma longa jornada pela frente, precisa mudar a linguagem, precisa mudar o olhar, precisa especialmente de exemplos, de referências, como vocês dois que estão fazendo um trabalho maravilhoso de criar oportunidades, de mudar o olhar. Então, eu acho que é por esse lugar, é mudando as referências também, colocando luz em pessoas que estão, de fato, fazendo essa transformação acontecer aqui, hoje, agora, porque é o que a gente precisa. Gente, muito obrigado pela conversa, foi um prazer enorme, Renê, foi um prazer enorme, Domingos, te conhecer, Renê, reencontrar. Obrigado ao pessoal do Rock in Rio, Manorama também, por criar esse espaço aqui para a gente se conectar. Querem dar uma última palavrinha? Obrigado Obrigado, demais. Manorama.